Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava com a sensação de que a minha vida estava perfeita, ou pelo menos era assim que eu queria acreditar. Eu estava casada com o Dário há mais de 26 anos e parecia que ao lado dele eu tinha tudo o que eu poderia desejar. Amor, respeito, uma vida tranquila. E as nossas 4 meninas já estavam no caminho delas, cada uma se dedicando ao trabalho e ao estudo. E eu senti que era um momento de aproveitar o que havíamos deixado para trás, sabe? Eu e o Dário havíamos passado por tantas dificuldades, chegamos a comer polenta para conseguir terminar de pagar o terreno e construir a nossa casa. E era assim, ele trabalhando de um lado e eu do outro, e o ponto mais forte foi quando ele precisou fazer um curso para crescer na empresa. E como tínhamos sonhos e propósitos juntos, eu busquei serviços extras para ajudar, já que ele precisava se dedicar aos estudos nos finais de semana. Olha, e não foi peso. Não foi peso ter que trabalhar no sábado e no domingo para ajudá-lo a subir de cargo. E a verdade foi que lutamos muito para chegar onde chegamos. Foram dias de lágrimas e preocupações. Bom, o Dário e eu viemos do Acre com a certeza de que a nossa vida em São Paulo seria diferente. Mas as coisas não aconteceram como imaginávamos. E no início, morávamos em uma pensão dividindo o banheiro com mais de 30 pessoas. Depois, quando conseguimos um emprego, nos mudamos para um cômodo onde dividíamos novamente o banheiro com mais de 5 famílias. E só quando o Dário entrou na empresa foi que conseguimos finalmente alugar uma casa com um banheiro só nosso. E sabe de uma coisa? A gente até pulava de alegria porque não precisávamos mais usar o pinico à noite. E foi aí que começamos a ver a nossa vida tomando forma. E sabe, eu também entrei numa boa empresa e juntando nosso salário finalmente conseguimos começar a fazer muitas coisas. As dificuldades ainda estavam por ali, mas já era possível ver que estávamos no caminho certo. E com o passar dos anos, a nossa casa se encheu de alegria com a chegada das nossas filhas. Mas com a chegada da nossa caçula, que realmente sentimos que a nossa relação se fortaleceu ainda mais. Bom, a Paula nasceu com lábio leporino e fenda palatal. Precisou passar por alguns procedimentos para corrigir o lábio e foi um momento, olha, de muita atenção para nós. Sem contar que ela teve muitos traumas e insegurança durante a infância, mas na adolescência foi a fase mais complicada da vida dela e, claro, da nossa também. Sabe, mesmo a gente dando carinho, amor, todo o apoio necessário, ela ainda não conseguia ser a menina forte que hoje ela é. As meninas na escola zombavam dela, os meninos então faziam piadas cruéis, dizendo que jamais teriam coragem de beijá-la. E aquelas palavras, machucavam-a profundamente. E por mais que tentássemos mostrar que nada daquilo importava, ela não conseguia enxergar de outra forma. E a insegurança tomava conta. E cada comentário maldoso deixava marcas que nenhum carinho parecia ser capaz de apagar. Olha, tanto Dário quanto eu procuramos ajuda e ela passou por psicólogo, mas a Paulinha só piorava.
E um dia, após ouvir mais um comentário maldoso, a Paula tomou vários remédios de uma vez. E se não fosse o nosso cachorro que ficou, olha, arranhando a porta do quarto sem parar, talvez não tivéssemos percebido a tempo. E aquele episódio foi um choque para todos nós. E a partir dali, redobramos os nossos cuidados para ajudá-la a superar aquela fase tão dolorosa. Bom, mas em uma manhã, como qualquer outra, algo diferente aconteceu. A Paulinha acordou com um brilho nos olhos, sorridente, e contou que tinha tido um sonho especial, no qual Deus lhe dizia que ela era linda e que ele, no sonho, mostrou a própria imagem dela refletida não como o espelho mostrava, mas como Deus a via, e disse que ele a abraçou e naquele instante foi como se toda a insegurança e trauma tivessem sido arrancados dela. E a Paulinha começou a chorar de emoção, sabe? E a partir daí algo se transformou. E ela decidiu que não deixaria mais os comentários maldosos ou os olhares tortos definirem quem ela era. E com uma nova postura, seguiu a sua vida sem se prender às opiniões dos outros. Olha, ela terminou os estudos com uma determinação e, como reconhecimento pelo seu esforço, conquistou uma bolsa integral para cursar biomedicina. E ali, a minha filha só foi para frente. Olha, além da Paulinha, as outras filhas também conquistaram as suas vitórias. A Viviane se formou em publicidade, a Marcela seguiu a sua paixão pela psicologia e a Adriana se tornou zootecnista. E cada uma delas encontrou o seu caminho. E ali, ela se dedicando aos estudos e eu superando os desafios que a vida trouxe. E sabe de uma coisa? Foi uma grande realização para nossa família ver todas elas alcançando seus objetivos, crescendo e se tornando mulheres fortes e independentes. Olha, elas eram o fruto do nosso sonho, da nossa dedicação e da certeza de que, apesar de todas as dificuldades, fizemos o melhor que podíamos. E o Dário e eu, então, começamos a planejar a nossa aposentadoria. E nós sonhávamos com os dias tranquilos que viriam. Fazíamos planos sobre viagens, os lugares que conheceríamos e até brincávamos que, enfim, teríamos uma lua de mel decente, depois de tantos anos de dedicação à família e ao trabalho. E sabe, era o nosso momento de aproveitar a vida juntos, sem pressa, sem preocupações. E aquele foi o nosso combinado. Mas um dia tudo mudou. Eu cheguei em casa depois de um dia cansativo de trabalho e, como sempre, eu chegava antes do Dário. E eu segui a minha rotina. Fiz algumas tarefas, liguei para as meninas para saber como tinha sido o dia delas, preparei o jantar e saí para minha caminhada com o nosso cachorrinho pela pracinha perto de casa. E por volta de umas 7h30, eu voltava para casa para esperar o meu marido. Só que deu 8, 9, 10 horas da noite e nada do Dário. Mas eu não estranhei assim de imediato, sabe? Porque às vezes ele ficava até mais tarde no trabalho. Então eu me acomodei no sofá esperando por ele, mas eu acabei pegando no sono e acordei por volta de 1h30 da manhã. E nessa hora eu levantei apressada, fui até o quarto e não encontrei o Dário. Peguei o celular e liguei para ele, mas só chamava. E a preocupação, sabe? Ela começou a tomar conta de mim, mas eu me mantive calma e continuei esperando. Claro, rezando em silêncio para que ele chegasse bem. Mas então eu me lembrei de algo que ele havia me comentado dias antes, que ficaria uma vez por semana no trabalho até mais tarde para organizar as planilhas.
Olha, ele não tinha mencionado o dia exato que seria, mas eu tentei me acalmar, claro, agarrando a essa lembrança para justificar a ausência. Talvez aquele fosse o motivo do atraso, talvez ele tivesse assim, sem tempo para me avisar, e nessa ideia eu fui pro quarto. Liguei a TV para distrair a mente, mas nada parecia prender a minha atenção. E entre um programa e outro, eu acabei pegando no sono e acordei no sábado mais de 9h30 da manhã. E foi aí que eu peguei o celular cheia de esperança de encontrar uma mensagem, uma ligação perdida, qualquer sinal dele. Mas para minha agonia não havia nada. E aí, meu bem, a preocupação tomou conta de mim de vez. E eu liguei para as minhas filhas, contei o que estava acontecendo e elas já apreensivas tentaram ligar para o pai, mas também não conseguiram nada, não tiveram respostas e a angústia foi só aumentando. E eu decidi ligar para a empresa, mas ninguém atendeu. E sabe de uma coisa? Naquela altura minha cabeça, já estava a mil e um pressentimento estranho, sabe? Começou a tomar conta de mim. Foi então que algo dentro de mim insistiu para que eu abrisse o guarda-roupa, especialmente na parte dele. E com as mãos trêmulas eu obedeci. E quando eu abri a parte onde ficavam as roupas do Dário, eu me deparei com o vazio, nenhuma peça pendurada no cabide. E o meu coração, ele acelerou. E para não ter mais dúvidas, eu fui até a gaveta das camisetas. Nada. Abri a gaveta das cuecas, das meias, vazias também. E ali, naquele instante, foi que, a minha ficha caiu. E eu entendi que ele tinha ido embora. Nossa! E quando as meninas chegaram e me encontraram sentada à mesa, tomando café e ouvindo música, pensaram que o pai havia dado notícias e por um momento se acalmaram aliviada. Mas quando se sentaram e perguntaram onde ele estava, eu respondi com tranquilidade que não sabia, que ele não tinha dado um sinal de vida, mas que pelos sinais já estava claro para mim que ele tinha ido, embora. E elas se entreolharam assim confusa e perguntaram que história era aquela. E em vez de responder, eu pedi para que elas fossem até o quarto e vissem por si mesmas. E elas foram, e ao abrirem o guarda-roupa, encontraram o espaço do pai vazio, e o choque foi imediato. Elas começaram a ligar para ele, insistiram na chamada, mas eu permaneci ali, serena, apenas falando para mim mesma: não chore, não sofra, ele fez a escolha, você não tem culpa de nada. E então eu disse para elas não perderem tempo, porque pelo jeito ele não atenderia. E foi quando a Paula, indignada, me questionou, querendo saber por que eu não estava preocupada, descabelada. E eu olhei bem para ela, sabe? E respondi que não iria me lamentar por alguém que sequer teve a consideração de se despedir. Se ele não estava nem sequer preocupado comigo, por que eu deveria estar preocupada com ele? E se elas esperavam me ver ali chorando, correndo atrás dele, estavam, enganadas. E eu era mais eu em todos os sentidos. E não iria correr atrás de um homem. Mas eu confesso que por dentro eu estava destruída, acabada, sem contar que, além de tudo, eu estava entrando na menopausa, lidando com todos aqueles sintomas que só quem já passou ou está passando sabe como são. E então eu me levantei e dei um grito bem alto, dizendo que
eu iria, olha, era cuidar de mim. E as minhas filhas não entenderam nada. E na cabeça delas, eu não estava legal e não tinha ingerido direito o que ele tinha feito. Enfim, e dias depois, ele ligou para as filhas e explicou que não dava mais para continuar comigo, que estava apaixonado por uma outra pessoa e que eu poderia ficar com a casa e com o carro, que ele não queria nada, só a paz para seguir o seu novo relacionamento. E sabe de uma coisa? Eu confesso que eu fiquei magoada quando elas me contaram. Poxa, o Dário não teve uma consideração por mim. Não valorizou nada do que construímos juntos. Os 30 anos nossos parecia que para ele tinham sido 30 segundos. Mas mesmo assim, eu não demonstrei. Apenas disse que cada cabeça tinha sua própria sentença. E as minhas filhas não aceitaram. Disseram que ele não podia fazer aquilo comigo. Brigaram com o pai. Disseram que a mulher com quem ele estava morando, ela não era bem-vinda. E eu não dei um piti. Eu simplesmente arregacei as mangas com a mesma energia de sempre e me reinventei. E ao invés de ficar chorando por quem não chorava por mim, eu passei, sabe, a viver para mim e por mim. Comecei a me cuidar mais, entrei em uma academia de dança e depois eu comecei a fazer pilates e natação. E me reinventei de verdade, sabe? Aproveitei cada momento da minha vida e fiz o que me fazia feliz, mesmo com uma vontade enorme de chorar, de ligar para o Dário, de perguntar o motivo que ele teve para sair de casa. Mas tudo isso ficou apenas na vontade, porque eu sabia que não valia a pena, que eu precisava era seguir em frente e me fortalecer independentemente das dúvidas que ainda me assombravam. Bom, 3 anos depois, eu conheci o Paulo, um professor de dança. Ele era viúvo e tinha a vida bem resolvida. E a gente foi se aproximando com a amizade, se fortalecendo a cada aula, até que, numa dança, ele se aproximou e sussurrou, olha, no meu ouvido, que eu era a mulher mais atraente que ele já havia conhecido. E quando a música terminou, imagina, ele me deu um selinho. E ali eu senti que algo novo e bom poderia estar começando. E de fato começou. Paulo e eu começamos a namorar e no começo as minhas filhas não gostaram da ideia. Elas vieram me dar sermão querendo me convencer de que eu deveria pensar melhor, mas eu logo mostrei quem era a mãe e quem eram as filhas. E com o tempo elas foram baixando a guarda e aos poucos aceitaram o Paulo na nossa vida. E hoje, 7 anos depois, elas contam com ele para tudo. O meu ex nem no batizado do nosso neto falou comigo. Sinceramente, eu também, nem fiz questão. Ele apareceu com a mulher dele se achando os reis da cocada, olhando de um jeito meio arrogante, sabe? Mas quando me viram acompanhada, perceberam que a situação já não era mais a mesma. Ele ficou o tempo todo medindo o Paulo, que por sinal é mais novo e mais bonito que ele. E sabe o que eu aprendi nisso tudo? Foi que o abandono não foi o fim, mas o começo de um momento de autodescoberta, onde eu me reinventei e me fortaleci. Hoje eu sei que o amor verdadeiro começa, aqui, dentro de mim mesma. E ao me curar, eu encontrei não só um novo relacionamento, mas a liberdade de ser quem eu sempre deveria ter sido.